E aí, tudo bem? Vamos para mais um Fala Heori, aquele quadro em que eu converso sobre os comentários que vocês deixam aqui no nosso canal no YouTube e também respondo as perguntas que vocês mandam para mim lá no meu Instagram, @HeoriFidelis. Me segue lá e deixa sua pergunta utilizando a hashtag Fala Heori. Nesse vídeo, eu trouxe um comentário da Giovana Vaz. Ela pede para que eu faça um vídeo sobre como lidar com as pessoas, porque ela é impaciente, mas ela adora o trabalho dela. Mas ali ocorrem algumas situações em que ela acaba sendo até algumas vezes grossa com as pessoas, mesmo sem querer, porque tem muitos clientes que sempre mandam algumas perguntas muito bobas. E aí, como que a gente pode ajudar a Giovana? Eu separei aqui 3 dicas. A primeira delas, Giovana, é importante que você faça uma avaliação pessoal. O que você pode melhorar em si mesma na relação com essas pessoas? É muito difícil a gente querer que as pessoas mudem e esperar que isso ocorra. É muito mais fácil nós trabalharmos nós mesmos sobre como nós vamos reagir a essas situações. Então, em um primeiro momento, procure identificar os momentos de estresse e diminuir a sua sensibilidade a essas situações. Por que será que tudo está te irritando? Quais são essas situações que sempre te tiram do sério? E aí, quando você compreender melhor essas irritações, começar a procurar ali algumas coisas boas. Ao invés de só focar nos momentos de estresse no trabalho, você diz que adora o seu serviço. Então, o que há de tão bom ali que você pode estar sempre trazendo à sua memória, sempre relembrando, para poder amenizar aquelas situações estressantes? O importante é você entender qual é a sua sensibilidade a esse estresse e procurar desenvolver alternativas para minimizar o impacto dessas situações em você mesma e poder olhar com uma nova perspectiva sobre o seu dia a dia. Olhando para você nesse primeiro momento. Mas uma segunda dica é você avaliar a situação em si. Quais são essas perguntas bobas que os clientes estão fazendo para você e que sempre te deixam impaciente? Quando você começa a listar mesmo essas perguntas, as coisas vão ficando um pouco mais claras. Todos os dias chega cliente aqui me perguntando sobre como que é feito o desconto na nossa loja. Eu já estou cansado de responder sobre isso, mas sempre vem alguém aqui perguntando mais uma vez. Esse é um exemplo de que eu posso entender então que essa questão sobre desconto não está muito bem clara para os clientes. Então, como que eu posso, a partir desse entendimento, desenvolver materiais para orientar as pessoas? Desenvolver alguma divulgação direcionada para isso, desenvolver no próprio ambiente da loja formas de orientar os clientes para minimizar esses questionamentos bobos e corriqueiros. Lembre-se, o seu cliente ele está em dúvida com uma situação porque aquilo ali ainda não está claro para ele. E como cabe a nós conduzirmos o negócio, conduzirmos o nosso setor, nós precisamos buscar então alternativas de orientarmos os nossos clientes. Então, por exemplo, comece listando quais são essas perguntas mais bobas. O que é que você está cansada de responder todos os dias? E a partir dessa lista, busque alternativas para solucionar essas dúvidas bobas. Por exemplo, ocorrem muitos casos de lanchonetes em que a gente já chega querendo fazer o pedido no balcão, direto no balcão. E sempre o atendente vira e fala, não, você tem que comprar a ficha no caixa primeiro. Sim, aquele atendente deve passar por essa situação milhares de vezes ao longo do dia. Sempre chega um cliente no balcão pedindo um salgado e ele orienta as pessoas para o caixa. Por que então essa lanchonete não pode deixar um cartaz muito grande ali de frente para as pessoas com uma seta direcionando para o caixa e dizendo, comece o seu pedido por aqui, faça o seu pedido primeiro no caixa. Porque assim, quando o cliente chegar nesse ambiente da lanchonete, rapidamente ele vai entender a orientação antes que ele tenha que perguntar e o processo vai fluir da melhor maneira. Com isso, aquele atendente vai ganhar em agilidade, porque agora ele só vai atender pessoas que já passaram pela etapa anterior. Percebe? A própria loja, a própria lanchonete desenhou a sua comunicação para minimizar as perguntas idiotas que os clientes venham a fazer. Então avalie como que está a sua percepção e a situação atual, pessoal, e como que você está lidando com esse estresse.
Segundo, identifique quais são as situações mais corriqueiras que te levam a gerar esse estresse. E a partir dessa lista, quais são as alternativas que podem ser desenvolvidas para diminuir essas perguntas bobas, essas interações sem sentido e sem noção que as pessoas têm. E em terceiro, é importante nós olharmos para os clientes. Se eles estão em dúvidas, é porque eles não sabem como lidar com essa situação. E cabe a nós gerarmos a melhor experiência para o cliente. Na segunda dica, eu estou preparando a comunicação para orientar o cliente, mas ainda assim ele pode ter dúvida. Então, qual é a melhor forma que eu posso gerar uma melhor experiência para ele, buscando que ele possa compreender a situação? Coloque-se no lugar do cliente, tenha um pouco de empatia para ele. Ele chega te fazendo uma pergunta idiota que para você, que está ali frequente no dia a dia, pode parecer uma pergunta boba, mas para ele não é. Tanto não é que ele está te fazendo essa pergunta. E lá para o lado do cliente, ele também está apreensivo, agoniado, meio sem saber o que fazer e por isso ele está humildemente fazendo uma pergunta. Então é importante a gente olhar para o lado dele e falar, opa, o que nós podemos melhorar? Como é que a experiência do cliente pode ser melhor? Como é que eu posso desenhar o meu ambiente de trabalho, os meus processos, a minha atuação para promover a melhor experiência para o nosso cliente, mesmo que o nosso cliente não esteja ainda plenamente orientado, capacitado para lidar com os nossos produtos, com os nossos serviços, com os nossos processos de atendimento. Beleza? Eu espero ter te ajudado, Giovana. Realmente lidar com pessoas não é fácil, é um grande fator gerador de estresse, envolve comunicação, envolve propósito, envolve entendimento, envolve noção, que muitas vezes as pessoas realmente não têm. Mas se você começar a avaliar a sua atuação pessoal, a sua sensibilidade ao estresse, desenvolver o ambiente de trabalho de comunicação, atacando exatamente aqueles pontos de estresse mais frequentes, e desenvolver também uma empatia, observando a situação que o cliente está ao trazer essa pergunta, eu acho que por aí você já tem um bom caminho para melhorar o seu tratamento, a sua forma de lidar com as pessoas e cada vez ter um ambiente de trabalho mais agradável e mais produtivo. Ok? Eu espero ter te ajudado por aí. E aí, gostou? Quer deixar também o seu comentário, a sua pergunta? Então vai lá no meu Instagram, @reorifidelis, e deixa a sua pergunta utilizando a hashtag FalaReori. Quem sabe o seu comentário também não aparece por aqui e eu posso te ajudar. Beleza? No final de contas, o meu trabalho é ajudar você a alcançar a excelência profissional na sua empresa e também na sua carreira. Tá certo? Então, um abraço e até mais!